Agradeço o convite que foi formulado ao PROCON de São Paulo para participar desta Quarta Nobre, dia 4 de setembro de 2013. Agradeço a presença de vocês, agradeço também aos demais que estão nos assistindo pela TV Cresce, canal pelo qual é transmitida essa palestra. Fui destacado lá no PROCON São Paulo para fazer essa palestra, para abordar um tema que é de interesse de todos os corretores, que também envolve nós do PROCON São Paulo, em razão da matéria. E antes de começar a discorrer sobre a corretagem e famoso SAT, Serviço de Assessoria Técnico Imobiliária, eu vou fazer uma pequena apresentação sobre a entidade que eu represento, PROCON São Paulo. O PROCON São Paulo ele foi criado em 1976 por um decreto do governador da época. Ele foi instituído como um grupo executivo de proteção ao consumidor. Era um grupo que estava dentro da Secretaria de Economia e do Planejamento do Estado. Esse grupo ele foi formado por pessoas que tiveram uma incumbência de pesquisar o abastecimento de gêneros alimentícios na cidade de São Paulo e região metropolitana. E esse grupo chegou a uma conclusão, que as pessoas mais carentes pagavam mais caro por alimentos de pior qualidade. É desse resultado, desse trabalho, dessa pesquisa, que deu origem à formação desse grupo e que, no decorrer dos anos, das décadas seguintes, foi se desenvolvendo, foi assumindo várias atribuições. E o curioso é que tudo começou com base numa pesquisa, e os consumidores, tomando conhecimento dessa pesquisa e de outras pesquisas que esse grupo começou a desenvolver, começaram a procurar o órgão para obter uma orientação sobre qualidade de alimentos, para fazer uma reclamação que havia adquirido determinado alimento num comércio, esse alimento estava impróprio para consumo. Tudo começou naquela época envolvendo alimentos e a necessidade dos consumidores terem uma orientação de um órgão público. E um marco importantíssimo para a nossa entidade foi a criação do PROCON como uma fundação. O PROCON assumiu o formato de uma fundação de direito público. Então, foi aprovada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo uma lei, a Lei 9192 de 95, autorizando o Poder Executivo a instituir uma fundação cujo objetivo era desenvolver e executar uma política estadual de defesa do consumidor no Estado de São Paulo. E, logo em seguida, o governador, à época, editou o decreto, no ano seguinte, 96, 41-170, instituindo, juridicamente, o PROCON São Paulo como uma fundação. O que quer dizer? Até então, o PROCON era um órgão dentro de uma secretaria do Estado. A partir do momento que ele se tornou uma fundação, ele passou a ter autonomia administrativa, autonomia financeira para desenvolver suas atividades e passou a prestar um serviço especializado. Então, hoje, o PROCON presta um serviço especializado de orientação e proteção ao consumidor no Estado de São Paulo. Existem outros PROCONs em outros estados. Existe o PROCON do Rio de Janeiro, existe o PROCON estadual do Rio Grande do Sul, e assim em outros estados, como também existe PROCONs municipais. A nomenclatura, o termo PROCON, então, é um termo que é utilizado de forma indistinta para aqueles órgãos públicos das esferas estaduais ou municipais cuja atribuição é desenvolver uma política de proteção ao consumidor.
No estado de São Paulo, a nossa fundação é conhecida como Procon São Paulo. Então, quando nós ouvirmos essa expressão, seja na rádio, jornal ou TV, Procon São Paulo, então é o órgão estadual, o órgão do qual eu faço parte, onde eu exerço atualmente a diretoria de fiscalização. Aqui tem a imagem da nossa sede, que fica na Rua Barra Funda. Talvez alguns dos senhores já devem conhecer. É o mesmo prédio onde está instalada a Junta Comercial do Estado de São Paulo. Aqui eu vou trazer alguns números das nossas atividades, né? As nossas atividades, basicamente, elas são desenvolvidas a partir de 3 eixos: orientação e atendimento ao consumidor, educação para o consumo e fiscalização. São 3 eixos básicos dos quais nós desenvolvemos uma política de defesa do consumidor no estado de São Paulo. Então, no ano de 2012, esses números que eu estou mostrando para os senhores referem-se ao ano de 2012. O Procon de São Paulo realizou mais de 600 mil atendimentos. Pessoas que buscaram uma orientação nossa, ou que quiseram registrar uma reclamação pelos nossos canais de atendimento, nossos postos de atendimento. Nós temos no Poupa Tempo da Sé, Santo Amaro, Itaquera, seja o atendimento por carta, seja o atendimento por fax. Alguns assuntos, o atendimento é feito pela internet e também pelo telefone 151. Telefone pelo qual a pessoa pode obter uma orientação sobre determinado assunto e até mesmo registrar uma denúncia contra determinada empresa. Nosso índice de solução, porque uma vez registrada uma reclamação, o Procon dá início a um processo de mediação, conciliação. Então, nós temos um índice de quase 89,5% de todos os casos é chegado a um resultado favorável ao consumidor mediante um processo de conciliação. Inclusive, são feitas audiências presenciais, em alguns casos com a presença do consumidor e de algum representante de alguma empresa. E nós temos a diretoria de atendimento, que, logicamente, é a maior diretoria do órgão, porque a sua vocação principal é atendimento e orientação, que é mais demandada. Ela é subdividida em áreas técnicas. Então, nós temos área de habitação, e aí nós temos para onde são encaminhadas as reclamações, por exemplo, contra incorporadoras. Vamos chegar a um dado mais lá para frente. Área de produtos. Comprou um produto não está funcionando, quero trocar, a empresa não quer restituir, não quer substituir o produto por outro, ou não quer devolver o dinheiro, então é encaminhado para lá. Serviços privados, escolas, né, cursos livres, né? Aqueles cursos que fazem aquela oferta enganosa, que mandam uma carta para a pessoa dizendo que ela foi contemplada com uma bolsa de estudo dada pelo governo federal, caso ela faça num prazo curto a matrícula no curso, e ela só paga o material. O curso é grátis, mas ela só paga o material, e o material custa R$10 mil, um curso de 24 meses. Existe também uma diretoria que faz pesquisas de preço. Então, no ano de 2012, nós fizemos 394 pesquisas de produtos envolvendo o Dia das Mães, o Dia dos Pais, brinquedos no Dia das Crianças, pesquisa de preço mesmo. Nosso pessoal vai para determinados estabelecimentos comerciais, em várias regiões aqui da cidade, né? Às vezes 2, 3 estabelecimentos de uma mesma região, e depois faz um levantamento de preço, faz uma planilha contendo todo o resultado dessa pesquisa, e o que nós queremos mostrar para a sociedade é: antes de comprar um produto, faça uma pesquisa, porque há diferença de preço de um lugar, de um estabelecimento para outro, do mesmo bairro, ou de um estabelecimento de uma região para outra, que às vezes pode chegar até 50% de diferença de preço. Em determinada região, o mesmo produto pode estar 50%, 60% mais barato que o mesmo produto vendido por um comércio do outro bairro.
E, aliás, tem até algumas empresas que se apropriam indevidamente dessas pesquisas, porque essa pesquisa é para orientar o consumidor, então ela deve ser divulgada, né? Então, nessa pesquisa mostra a diferença de preço, tem o nome do estabelecimento, o tipo do produto e os preços, e, às vezes, determinado fornecedor pega aquela pesquisa e faz a matéria no jornal. Melhor preço indicado pelo PROCON, e quer fazer um marketing em cima da nossa pesquisa, o que nós não admitimos, porque quando nós divulgamos essa pesquisa, não é para promover determinada empresa, não é. É sim para mostrar para o consumidor, pesquise o preço antes de comprar, porque há diferença e você tem condições, se pesquisar, de comprar um produto mais barato. Nós também realizamos 311 cursos e palestras sobre diversos assuntos. Palestras para consumidores, o consumidor na terceira idade, a pessoa consumidor de produtos e serviços financeiros, cursos em gerais, até cursos para fornecedores. Sim, nós também damos cursos para fornecedores, porque o nosso objetivo é que a lei seja cumprida, que o Código de Defesa do Consumidor seja respeitado. E, muitas vezes, diante desse cipoal legislativo de inúmeras leis que regem determinada atividade, às vezes tem lá um pequeno comerciante, um microempresário, um microempreendedor individual, que pode ter uma dúvida, quer andar na linha, então ele pode participar de um curso, né, que é ministrado pelo PROCON, para saber como que ele deve se comportar para respeitar o direito do consumidor. Também foram elaboradas, confeccionadas 14 publicações. E aqui foi publicada a nossa série Imóveis, e aí é um tema que já interessa aqui a todos. Nós publicamos 2 cartilhas, justamente para orientar o consumidor os cuidados que ele deve ter antes de adquirir um imóvel usado, e também um imóvel na planta. Aqui tem o símbolo, a capa das cartilhas, foram feitas em 2012. Né? Atendimentos a fornecedores, também o PROCON dá orientação a fornecedores, justamente porque o pequeno empresário, o fornecedor de um produto ou serviço pode ter uma dúvida, ele pode se valer desse serviço encaminhando um fax, encaminhando um e-mail, porque esse serviço ele pode ser acessado de forma eletrônica diretamente pelo site do PROCON. E também tem perguntas e respostas das dúvidas mais frequentes que a pessoa também pode acessar para saber como ela deve agir para estar em conformidade com as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Aí também aqui tem o resultado do trabalho da Diretoria de Fiscalização. Nós realizamos 34.816 atos fiscalizatórios, ou seja, nós tivemos quase 35 mil apurações realizadas no ano de 2012, que resultou na lavratura de 4.566 autos de infração. Então, uma vez configurada, nós concluindo que existe uma irregularidade, uma violação ao Código de Defesa do Consumidor, nós também consideramos essa violação a um dispositivo legal, seja do Código ou de alguma outra lei que disponha sobre o direito do consumidor, como uma infração administrativa, é lavrado um auto de infração e, a partir daí, começa um processo administrativo contra o fornecedor. Ele recebe uma cópia desse instrumento, tem o direito de defesa, e aí, ao final desse processo, ele pode vir a ser submetido à condenação de uma pena de multa, que hoje varia entre R$ 400 e pode chegar até R$ 7 milhões. Né? Para uma empresa receber uma multa de R$ 7 milhões, isso vai depender da gravidade da infração e do porte econômico da empresa, que são requisitos previstos no próprio Código de Defesa do Consumidor, para nós chegarmos a arbitrarmos esse valor. São critérios que nós temos que utilizar para se fazer o cálculo da multa. Quero destacar também que, na área de habitação do PROCON São Paulo,
no ano de 2012, entre atendimento, orientação, reclamações, nós tivemos um total de 8.971 reclamações e atendimentos nessa área específica, que é a área de habitação. Dessas 8.971, 5.113 envolveram incorporadoras. Vejam só, a maioria. Né? Dessas 5.113 envolvendo incorporadoras, 1.801 atendimentos e reclamações, que correspondem a 35% do total de reclamação contra incorporadora. O tema foi cobranças indevidas. Então, o consumidor, quando ele tem uma dúvida, ou ele quer abrir uma reclamação no PROCON contra uma incorporadora, o primeiro assunto é atraso na entrega da unidade. E o segundo assunto é cobrança indevida. Aqui tem um pequeno organograma da entidade. O PROCON de São Paulo, então, é uma fundação, e ela é vinculada, a Fundação PROCON é vinculada à Secretaria de Justiça. Então, nós temos um diretor executivo, que seria o equivalente ao cargo de presidente do CRES. Temos, depois, 6 diretorias, cada uma com uma atribuição própria. Então, nós temos uma diretoria de estudos e pesquisas, que promove essas palestras e que confecciona todo o material educativo. Nós temos a diretoria de fiscalização, a diretoria de atendimento e orientação ao consumidor. Aqui é importante, nós temos uma diretoria de relações institucionais. O que ela faz? Ela desenvolve uma política junto aos municípios do Estado de São Paulo para levar a política de defesa do consumidor para o interior e litoral do Estado. Então, ela entra em contato com as prefeituras da cidade e faz um convênio, assina um convênio com essa municipalidade para estimular a criação de um PROCON na cidade. Então, em razão dessa política de municipalização, o Estado de São Paulo hoje possui mais de 250 PROCONs municipais, né, que existem justamente em relação desse convênio que é firmado com o PROCON aqui de São Paulo, que é o órgão estadual, o que acaba beneficiando a população local. Além disso, nós temos 6 escritórios regionais, tal como o CRES. O CRES também não tem as suas unidades no interior do Estado, delegacias. Então, nós temos nossos núcleos regionais. Nós temos um em Sorocaba, um em Presidente Prudente, um em São José dos Campos, Santos, Bauru e Campinas, para atender justamente a essas regiões. E esses núcleos regionais, o que eles fazem? Eles fazem também o serviço de pesquisa, fiscalização e cursos e palestras. Então, é muito comum, por exemplo, um determinado colega nosso de algum núcleo regional ir para uma determinada cidade da sua região e lá dar uma palestra sobre precificação, como informar o preço nos produtos para a associação comercial da cidade. Inclusive, o PROCON de São Paulo tem uma cartilha que foi elaborada junto com a FEComércio, justamente orientando o comerciante, o pequeno comerciante, como ele deve fazer para informar os seus consumidores sobre o preço dos seus produtos. Nós temos o site www.procon.sp.gov.br. Então, por meio desse site, as pessoas podem ter várias informações, ter acesso a vários serviços. Obviamente que todos os serviços que eu relacionei até agora é uma pequena amostragem, o PROCON faz muito mais, mas até em razão do tempo, para não comprometer, né, o tema dessa palestra, eu não vou me alongar, mas fica aqui a dica do site que vocês podem acessar para ter várias orientações, inclusive aquelas cartilhas que eu mencionei, imóveis usados, imóveis na planta, vocês podem obter através do ícone Publicações. E vamos entrar aqui propriamente ao tema, vamos iniciar pelo tema corretagem,
que é o tema muito caro a todos nós, obviamente, né? E o primeiro registro que eu gostaria de fazer é o corretor que trabalha, e eu sei que os corretores de imóveis trabalham duro. Todo mundo pensa que é moleza, o corretor vendeu o imóvel, ganhou a sua comissão, está feito para o resto do mês. Como se ele vendesse um imóvel, né, de grande valor, um por dia, 2 por dia. Então, todo mundo pensa que o corretor está bem, né? Então, nós reconhecemos assim, e valorizamos o trabalho do corretor. Então, o corretor que exerce a sua atividade, que se empenha, os honorários de corretagem é a remuneração pelo seu trabalho. Isso é inquestionável. Ninguém questiona que o corretor que trabalha, e trabalha bem, ele deve receber a sua contrapartida, que é a sua remuneração, que é calculada de acordo com a tabela do CRES, que define e orienta os corretores a como deve ser feita, deve ser feita essa remuneração. Inclusive, o trabalho do corretor ele é disciplinado pelo Código Civil, obviamente, e também pelo Código de Defesa do Consumidor, né? A pessoa que contrata um corretor de imóveis ou contrata uma imobiliária para que essa imobiliária ou esse corretor ofereça o seu imóvel à venda para terceiros, esse contrato é um serviço que está sendo prestado para o consumidor, um serviço que, evidente, é pago mediante a corretagem, e, assim sendo, é uma relação de consumo. Então, há incidência do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, senhores, também disciplina a atividade dos corretores e das imobiliárias. Bom, eu colhi aqui um julgado, né? O tema nos colocava a necessidade de expor qual que é a orientação dos tribunais. Então, eu fui até sobre o assunto corretagem, e fomos até o Superior Tribunal de Justiça, que é o tribunal que dá a última palavra sobre a interpretação da lei. E encontrei um julgado recente que diz o seguinte, que a compra e venda de um imóvel é um ato complexo. Existem várias fases até se chegar à conclusão do negócio. Existem as fases de simples negociação, as fases das tratativas. Então, tem lá um imóvel que está sendo ofertado, anunciado, seja nos classificados no Jornal do Domingo, seja num site na internet. Então, a pessoa interessada em adquirir aquele imóvel já entra em contato com a imobiliária que fez aquele anúncio e se começa a fase, né, de conhecimento, de se marcar uma visita, né, de se obter o valor do preço, como que seria o pagamento daquele preço, e uma série de tratativas que vão se desenvolvendo e que podem chegar até ao interesse firme que leva à assinatura de um contrato de promessa de compra e venda ou simplesmente o pagamento de um sinal, mesmo sem ter contrato, né? Aí se dá um sinal, mediante recibo ou assinatura de uma promessa de compra e venda. Existe uma fase inicial do próprio contrato, que é aquela fase das certidões, não é? Então, vai lá na certidão negativa de protesto, certidão trabalhista, vai lá na Justiça Federal, na Justiça Estadual, quer saber se a unidade tem débito com condomínio ou não, quer saber como está a situação na prefeitura em razão do IPTU. O proprietário do apartamento é dono de uma empresa. Já acontece, né? E, às vezes, ele exerce uma atividade, tem uma empresa e a sócia é a mulher, a esposa, né? Ou tem uma empresa com outros sócios. Então, também se toma o cuidado de buscar alguma documentação da empresa. Então, é realizada essa fase, a documentação está ok, é pago determinado valor, seja o restante, seja uma parcela intermediária, isso depende das negociações. E, estando tudo certo, né, se chega ao registro da escritura no cartório de imóveis, a conclusão de todo o processo.
para o corretor, isso aqui eu não quero ensinar o Padre Nosso ao vigário, né? Estou na casa dos corretores. Então, precisa chegar até a fase da escritura para receber a comissão? Não. Né? O que diz o Código Civil? Resultado, a remuneração é devida ao corretor, uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação. Que resultado é esse? É o que dizem os tribunais, dizem as ementas aqui do Conselho Regional. É o resultado útil. Né? Se o corretor consegue unir, não só aproximar as partes, mas fazer com que essas partes ajustem esse compromisso por escrito, ponto, é devida a corretagem. Aí tem aquela questão, né? Em caso de desistência do comprador, é devido ou não a corretagem? Peguei 3 exemplos aqui que foram julgados pelo Superior Tribunal de Justiça. O comprador pagou o sinal, menos de 5% do imóvel. Não assinou o contrato, pagou, pegou o recibo, foi atrás das certidões. Opa, o vendedor tem uma execução fiscal. Que pode comprometer. Tem patrimônio? Não. Opa. Não, só tem a residência e tem o outro imóvel que está sendo vendido, que está sendo comprado. Tem patrimônio? Não. Opa, então, tem o imóvel onde ele reside, que é o bem de família, e tem o outro patrimônio, que seria só aquele que pode vir a ser executado, penhorado para satisfação da dívida. O comprador desiste. Falei, não quero. Desistiu. Nesse caso aqui, o que o tribunal decidiu? Que, como não houve o ajuste de vontades, não houve um contrato, porque primeiro se optou para obter as certidões, para saber se havia interesse mesmo em dar um passo adiante, para assinar o contrato, decidiu que, nesse caso aqui, operada a desistência, não é devido o pagamento da corretagem. Mas aí eu colhi outros 2 exemplos. A apresentação, foi feita a apresentação, a pessoa gostou do imóvel, assinaram o compromisso de compra e venda, pagamento de sinal, e ficou convencionado que o restante seria mediante financiamento. Só que o comprador, quando ele foi verificar as condições do financiamento e a taxa de juros e demais encargos que ele teria que arcar para pagar o restante, para pagar esse financiamento, para poder concluir a venda, ele falou, opa, não quero. O que decidiu o tribunal? Não, é devida a corretagem. Você assinou o compromisso. Né? Se você não quis assumir o financiamento, você deveria ter se informado antes. Então, o certo é, feito o compromisso, não pode desistir. No caso, é um caso de arrependimento, então arrependimento não exime o pagamento dos honorários de corretagem. O outro caso, assinou a promessa de compra e venda, pagamento de sinal. Só que o comprador ele queria desenvolver um empreendimento naquele terreno, só que ele descobriu que, por algum motivo, não poderia desenvolver esse empreendimento no terreno. O que ele fez? Ele já tinha assinado o compromisso. Né? Ele foi para o vendedor apresentar uma minuta de distrato. Eu falei, não foi feito o distrato. Ou melhor, foi feito o distrato, mas o trabalho do corretor, nesse caso, foi feito. Né? O negócio não prosperou em razão de um problema pessoal do próprio comprador. Então, é devido o trabalho, os honorários, são devidos os honorários de corretagem. Só a questão aqui é diferente. Porque até então, nós estávamos falando daquela pessoa que quer vender o seu imóvel usado, contrata um corretor para oferecer esse imóvel à venda. Então, o corretor ou a imobiliária faz o anúncio desse imóvel. Né? E eu que quero comprar, por exemplo, estou lá na minha casa fazendo uma pesquisa pela internet, que hoje é assim, né? Hoje é pesquisa pela internet, se você vê as fotos. Interessante, entre em contato com a imobiliária, o corretor te atende, você marca uma visita, gosta e vai fechar o negócio.
Nesse caso, é um imóvel usado. Quem paga a corretagem? É o vendedor. É o vendedor que contratou o corretor imobiliária para colocar o imóvel à venda. E eu, vendo o anúncio, entrei em contato com o corretor e o corretor fez o trabalho dele logo em seguida. Diferente, muito diferente e também polêmico, é o caso dos imóveis na planta, o caso dos empreendimentos. Por quê? O consumidor, ele lê, ele se depara com um determinado anúncio, uma publicidade na televisão, na internet, sobre determinado empreendimento, e vai lá, se dirige até o local de venda, um estande, um plantão, para conhecer o imóvel e acaba se interessando pela aquisição. E acaba fechando o negócio no local. Ele, consumidor, é obrigado a pagar a corretagem dos profissionais que estão trabalhando no estande de vendas? O Procon São Paulo e a maioria das decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo entendem que não. Que, neste caso, a primeira pergunta que deve ser feita: quem contratou a imobiliária ou os corretores para estarem lá no plantão de vendas do empreendimento? Fui eu que vi o anúncio no jornal e fui lá no domingo conhecer o apartamento decorado? Fui eu que contratei? Não. Quem foi? Foi a própria incorporadora ou construtora, não é isso? Então, a própria incorporadora acaba definindo uma consultoria imobiliária, alguma imobiliária para servir de parceira, treina esses corretores, fecha um contrato por escrito, define um percentual, né, que será pago a título de corretagem, caso aquelas unidades sejam vendidas, e coloca esses corretores, esses profissionais, para recepcionarem e atenderem e orientar as pessoas que forem até esse stand de venda, esse plantão de vendas, interessadas em adquirir uma unidade que está para ser construída. Então, o trabalho do corretor num plantão de vendas, no stand de vendas, a quem interessa? A vendedora, a incorporadora. Aliás, essa é a regra geral. A regra geral é quem deve arcar, quem responde pelo pagamento dos honorários de corretagem é o vendedor. Mas existe a exceção. Qual que é a exceção? E pode ficar convencionado que o comprador pode vir a pagar os honorários se isso for ajustado em contrato. Essa exceção é válida no caso da compra e venda de um imóvel usado. No caso de compra de imóvel na planta, não. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. A pessoa quer comprar um apartamento e se chega junto com o comprador, através da mediação sempre do corretor, sobre as condições do negócio. Então, se paga um apartamento, vamos supor, um apartamento usado, vamos tomar como exemplo. Então, nós chegamos à seguinte conclusão, as seguintes condições. Eu dou um sinal, depois eu dou uma intermediária, só que o restante eu vou pagar mediante financiamento. Eu já tenho um banco onde eu tenho conta, que ele me dá uma carta de crédito. Só que a carta de crédito, o limite dela, vamos supor, é 100. Esse restante que eu teria que pagar nas condições em que o vendedor fechou comigo é de 120, 110, por exemplo. Falei, opa, o saldo que eu tenho que pagar é maior do que o financiamento que eu vou ter. O que eu posso convencionar? Eu tiro essa diferença, eu arco com o pagamento, eu comprador, acaba ajustando. Não, pode deixar que eu pago o corretor, o preço do imóvel cai, e quando ele cai, eu já consigo entrar no limite do financiamento e o banco me concede. É um acordo, porque é vantajoso. Na verdade, eu arco com o custo do corretor, que seria do vendedor, mas eu vou ter uma vantagem. Qual que é? Eu vou ter o financiamento do saldo devedor restante.
Isso no caso de um imóvel usado, porque isso é convencionado, né? Isso é feito de comum acordo. No stand de vendas, não. Aliás, é muito comum no stand de vendas a prática hoje qual é? A prática é a pessoa vai até o stand de vendas, recebe lá a unidade por um preço X, a pessoa que atende o consumidor passa as condições, discute com o consumidor eventuais condições, é um sinal, são cheques, né, são parcelas intermediárias e, eventualmente, um restante mediante financiamento. O consumidor crente que está pagando determinado valor a título de sinal, de entrada, quando ele vai dar o cheque, é que ele recebe, logo no final, que ele recebe informação. Olha, o sinal de tanto, você divide em tantos cheques de tanto, em 6 cheques, em 8 cheques. E o consumidor, para ele, no primeiro momento, tudo bem, eu divido esse sinal em tantos cheques, mas aí, quando ele recebe o documento, uma planilha, é que ele vai ver que um cheque número 1 vai para o fulano de tal, que o cheque número 2 vai para o coordenador de vendas, que o cheque número 3 vai para o terceiro corretor, o quarto cheque vai para uma outra pessoa. Só que, às vezes, ele nem foi atendido por aquela pessoa. Aliás, existe o péssimo hábito de sequer declinar o nome pessoal para o consumidor que está no estande de vendas. É apelido, é o espanhol, é o fulano de tal. Né? Aliás, sob a justificativa, não, é que existe, que às vezes pode ter uma pessoa com o mesmo nome, e a gente acaba identificando a pessoa por apelido justamente para não confundir a pessoa na hora de se repassar os honorários. Ora, o Código de Defesa do Consumidor exige que as partes atuem com boa fé. Né? O consumidor tem direito à informação verdadeira, clara. O mínimo que se pode ser feito nesse momento é declinar o nome. Né? Ou seja, nesse exemplo que eu passei para os senhores, os consumidores acabam pagando por uma corretagem só ao final de todo o processo de negociação e sem sabendo só ao final, não tiveram nenhuma informação prévia de que seria devida a corretagem, não assinaram nenhum contrato que estipulava que a corretagem seria paga pelo próprio consumidor. Mas aí vem os argumentos. Olha, a comissão do corretor de imóveis, ela integra os custos do próprio empreendimento e é repassada para os compradores. Então, o que eu faço? Né? Meu imóvel, a tabela de valores, está lá, a unidade vale 100, só que, na verdade, o preço da unidade é 97, os outros 3.000 são os honorários do corretor. Mas eu informo para o consumidor que o valor é 100. Eu não estou dando uma informação incorreta sobre o preço é 100, só que 97 é meu, da incorporadora, e os outros 3 é do corretor. Se não fosse assim, o valor que a incorporadora pagaria para o corretor estaria indiretamente no próprio custo do imóvel, embutida no preço final. Então, para o consumidor que está comprando o apartamento lá no plantão, é indiferente se ele vai pagar diretamente para o corretor ou se a corretora é que vai pagar e esse valor está embutido no preço final. É indiferente. Esse argumento é suficiente para conferir legitimidade a essa prática? Não. Por quê? Porque essa prática viola a boa-fé, que é uma regra determinada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque essa prática, por meio dessa prática, o consumidor só é informado de que vai pagar corretagem no final, enquanto o Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor o direito de ter informações prévias. Bom, aí vem o segundo argumento. Tudo bem, eu não posso jogar o pagamento para o final sem o consumidor saber.
Mas se eu informo previamente o consumidor, olha, o preço dessa cobertura é de 1 milhão, aí o preço, na verdade, desse 1 milhão, determinado percentual, o senhor vai pagar diretamente ao corretor que trabalha aqui no nosso estande. Essa prática, ela, então, feita dessa forma, ela está correta? Ela atende ao que diz o Código de Defesa do Consumidor? Não. Não. Por quê? Porque a indicação dos corretores contratados pela incorporadora para a conclusão do negócio fere a liberdade de escolha do consumidor. O consumidor tem o direito de escolher o profissional, aquele profissional que melhor atenda a seus interesses, o profissional de sua confiança. Eu posso ter um corretor que é um amigo meu, que eu conheço, já fiz negócios com ele, conheço a sua competência, então é ele que vai fazer a intermediação para mim. Então, se eu chego no estande, ainda que eu seja informado de que eu serei obrigado a arcar com o pagamento do corretor antes de qualquer tratativa, aliás, e essa informação, na verdade, nunca é feita, mas eu estou partindo de uma premissa para a gente desenvolver o raciocínio. Ainda com essa informação, fere a liberdade de escolha. Eu não posso ser obrigado a contratar um profissional que eu não quero. E, nesses casos, não existe meio termo. Ou eu aceito pagar o corretor ou eu não faço o negócio, o que o Código de Defesa do Consumidor reconhece como venda casada. Eu, para adquirir o negócio, para adquirir o imóvel, sou obrigado, constrangido a contratar um serviço. Estou falando isso para os senhores porque eu já vi representante de incorporadora lá no PROCON dizendo, olha, eu contrato o corretor, sim, para trabalhar no meu plantão, e eu dou informação para o consumidor, inclusive está no contrato aqui, olha a cláusula que está no contrato, logo no quadro resumo, está lá. O valor devido a título de comissão de corretagem no valor de tanto. Eu dou a informação para o consumidor. Eu estou atendendo o que diz o Código de Defesa do Consumidor. Não está atendendo. Porque o consumidor está sendo obrigado a contratar um profissional que ele não quer. Com letras por 8 ou 7. Tem mais isso? Letras pequenas, exatamente. Exatamente. Letras pequenas que a gente sempre buscou combater nos contratos, porque letras pequenas dificultam a leitura do documento e, obviamente, prejudicam a compreensão do negócio. Então, senhores, a posição, a conclusão que nós chegamos é de que o trabalho do corretor deve ser remunerado, sim, mas quem paga, no caso, é o vendedor, nas situações de plantão de imóvel na planta, é a própria incorporadora que deve arcar com esses custos. O consumidor não pode ser cobrado diretamente pelo trabalho do corretor, pagando com cheque seu diretamente para o corretor. Essa prática, segundo o entendimento do PROCON e da maioria dos julgados do Tribunal de Justiça, é uma prática ilegal. Agora, existe uma outra. Essa aqui, então, é uma taxa famigerada, SAT, Serviço de Assessoria Técnica Imobiliária. Foi feito um termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público do Estado de São Paulo e o Secov. E esse termo de ajustamento de conduta, ele fez apenas o seguinte. Ele estabeleceu em que consiste o serviço de assessoria técnica imobiliária e o que é o serviço de assessoria jurídica. Ou seja, ele discriminou qual que é o fato gerador de cada uma. O que é o SAT, o que é assessoria jurídica, qual que é a diferença entre um e a diferença do outro. Então, o serviço de assessoria técnica imobiliária, em que consiste? Segundo esse documento, que é tido como um diploma que disciplina a cobrança dessas taxas. O SAT ele envolve a análise financeira do comprador, o encaminhamento de reivindicações do comprador junto à incorporadora, o acompanhamento da contratação, diligência junto aos cartórios.
E a assessoria jurídica? Bom, aí no caso, a assessoria jurídica ela é evidentemente que só pode ser exercida por um advogado inscrito regularmente na Ordem dos Advogados do Brasil. Qual que seria o serviço? Um serviço de consultoria jurídica mesmo, de elaborar cláusulas contratuais e esclarecer aspectos do negócio. Isso, o termo de ajustamento, ele faz distinção. O que é o SAT, o que é assessoria jurídica. Mas, senhores, na prática, é uma miscelânea. Nós vemos o trabalho que inicialmente é tido como assessoria jurídica discriminado como serviço de assessoria técnica imobiliária, ou seja, advogado fazendo o trabalho do corretor e o corretor fazendo o trabalho do advogado. Existem outras denominações ainda. Taxa para a confecção do contrato. Taxa para despesas de cartório. E tem uma outra, inclusive, que é a mais estranha, estrambótica. Taxa para levar o cliente até o banco. É verdade. Aliás, existe uma entidade de defesa do consumidor, IDEC, acho que o senhor já é uma entidade, já existe há vários anos, e ela edita uma revista mensal. E, curiosamente, na revista da edição de julho, publicou uma matéria sobre a compra e venda de imóveis, empreendimentos. Febre do imóvel. Então, a própria entidade ela se dirigiu a 10 estandes de venda para saber quais delas cobravam o SAT. E, senhores, das 10 incorporadoras que foram visitadas, 8 cobravam essa taxa. E quando o consumidor, na verdade, o funcionário dessa associação perguntava para a pessoa que o atendia no momento, essa taxa é obrigatória? Aí já começava a flexibilidade. Não, podemos negociar, ela pode ser reduzida. Então, se o consumidor não pergunta nada, desconhece, essa taxa é empurrada e ele acaba pagando sem saber. Se o consumidor está mais esclarecido, começa a questionar, aí a coisa começa a ficar mais feia para o lado da incorporadora. Porque aí são feitas tentativas de convencer o consumidor a pagar a taxa, mas em outro valor, negociar. E essa taxa para levar o cliente até o banco é uma das taxas que foi mencionada, que, na verdade, porque esse termo, SAT, já está com filme queimado já no mercado. Então, a prática de algumas incorporadoras é mudar apenas a nomenclatura, mas cobrando pelo mesmo serviço. Fiz uma pesquisa no Tribunal de Justiça no Estado de São Paulo para saber, para conhecer qual que é a posição do nosso tribunal sobre a cobrança do SAT. E, senhores, 99% das decisões condena a devolução do valor pago a título de SAT. Por quais motivos? Vamos lá. Ausência de informação ou esclarecimentos prévios sobre o conteúdo do serviço. Em que consiste o serviço? O consumidor que está lá no estande, ele é informado previamente de que ele tem a possibilidade de contratar um serviço de assessoria imobiliária ou assessoria jurídica, com os quais ele poderia obter tais benefícios ou não? Não é informado. Tal como aquela prática da corretagem, ele só tem ciência de que está pagando a SAT porque tem lá, num documento que ele recebe, lá no final, lá no recibo ou na planilha, o item, taxa de serviço. Às vezes nem tem o nome de SAT, taxa de serviço, valor tal. Não tem informação sobre a eventualidade do pagamento dessa taxa. Não há contratação prévia e o Código de Defesa do Consumidor exige que antes
do pagamento de qualquer serviço, deve haver esclarecimento prévio do consumidor e uma contratação das condições desse negócio. Um outro argumento que levou à conclusão da ilegalidade do SAT: não é possível distinguir os serviços daqueles prestados pelos corretores. O próprio Código Civil também tem uma disposição que diz que o corretor deve esclarecer o seu cliente sobre os riscos do negócio. Então, prestar informações. Aliás, o próprio Código de Defesa do Consumidor exige que o fornecedor de um serviço preste todas as informações sobre aquele serviço, como que ele vai ser executado para o consumidor. Venda casada, né? Quando exigida para a aquisição do imóvel. Vamos supor que a incorporadora até esclareça o consumidor previamente: olha, existe um serviço que ele deve ser contratado para que haja a conclusão, a assinatura da promessa. Bom, mas eu não quero pagar essa taxa. Bom, se o senhor não quiser pagar essa taxa, infelizmente, nós não podemos dar seguimento à compra do imóvel. É venda casada. Inexistência do serviço. Sim. Principalmente da assessoria jurídica, né? Que seria, no caso, de avaliar o contrato, propor cláusulas contratuais. E, às vezes, o consumidor acaba pagando uma taxa de assessoria jurídica, só que serviço nenhum é prestado. Por quê? Porque o contrato, o contrato o contrato de promessa de compra e venda que a incorporadora apresenta naquele momento, ele é padronizado. É um contrato chamado de adesão. Não existe a possibilidade de se alterar qualquer cláusula daquele contrato. Esse contrato já foi previamente elaborado no próprio departamento jurídico da construtora, pelo seu corpo de advogados, que estudaram quais seriam as cláusulas mais adequadas para o negócio. Aliás, é o mesmo contrato que é utilizado para a venda de todas as unidades do empreendimento. Então, qual que é a razão da contratação de uma assessoria jurídica? Nenhuma. Nenhuma. Ela não tem, ou seja, o pagamento de uma assessoria jurídica não tem fundamento, não tem causa, não tem razão de existir. Isso, todos esses motivos que eu estou aqui relacionando, foram motivos que foram utilizados como fundamento de decisões judiciais que concluíram pela ilegalidade do SAT e da assessoria jurídica. E outra, assessoria jurídica, né, isso é de uma clareza, só pode ser prestada por advogado, né, inscrito na OAB. E, aliás, se eu quiser um advogado, eu tenho direito, o consumidor tem o direito de escolher o profissional de sua conveniência. Então, eu não tenho o porquê do consumidor ser constrangido a contratar um advogado que está lá no stand, mas que é um advogado inicialmente indicado pela própria incorporadora. Existe aí até um conflito de interesses. Como é que um advogado que é contratado pela própria incorporadora vai defender meus interesses contra a própria incorporadora? Existe? Não. Isso é um engodo. Doutor Márcio, aqui. Queria fazer uma pequena interrupção para a gente já responder as perguntas dos nossos internautas. Sim. O Marcelo de São Bernardo e o Álvaro Coletti de São Paulo e o Redoval parabenizam a sua palestra e agradecem pelas palavras que o senhor falou. E o Henrique César Gomes de São Paulo, ele gostaria de saber se o SAT é uma taxa fixa ou se fica a critério de cada empresa cobrar o percentual. Olha, existe uma praxe de mercado que estipula o SAT num percentual de 0,88% do imóvel. Só que, como eu comentei com vocês, muitas vezes essa taxa muda de nome.
E isso, por exemplo, uma taxa de confecção de contrato, taxa para levar o cliente até o banco, despesas de cartório, que são valores, às vezes, fixos, e às vezes até módicos de R$500, R$600, mas que ainda assim não são devidos, o consumidor não está obrigado a pagar com esses valores. E esse é meu último slide sobre a restituição. Então, o consumidor que pagou qualquer valor a título de SAT ou assessoria jurídica, segundo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele tem direito à restituição, porque é um pagamento indevido, então o consumidor tem direito de obter a restituição desses valores. Primeira questão, qual que é o prazo para o consumidor entrar na justiça para requerer a devolução? Aqui não existe um entendimento definido. Alguns juízes entendem que o prazo é de 3 anos do pagamento, utilizando o prazo para obter a restituição de valores pagos em que não exista causa para o pagamento desse valor, que é o enriquecimento sem causa, e outros entendem que o prazo é de 5 anos, que é o prazo previsto para a cobrança de dívidas estipuladas em instrumento particular, para valores estabelecidos em contrato. Então, aí existe uma divergência. Uns falam que o prazo é de 3, outro é o prazo de 5. Nesses casos, qual que é a orientação que nós passamos com os consumidores? Na dúvida, entre no prazo menor para ter, assim, garantido o direito, né, de postular em juízo. Segundo momento, existe lá a imobiliária, existe lá a incorporadora e a imobiliária. Está lá, no folder, em todo o material publicitário, está lá a incorporadora, está a imobiliária, tem inscrição da imobiliária lá no CRES, tudo direitinho. O consumidor que pagou o SAT indevidamente, ele pode ajuizar ação contra a incorporadora e também contra a imobiliária, de forma solidária, contra os dois. Ele pode escolher um, pode escolher o outro, ou pode demandar contra os dois ao mesmo tempo. É o que se chama de responsabilidade solidária. Qual que é o fundamento, segundo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo? O próprio Código de Defesa do Consumidor. É um artigo 7º, parágrafo único, que diz: quando a mesma ofensa for feita por mais de um autor, ambos são solidários pelo ressarcimento. Então, a incorporadora imobiliária, que fazem uma parceria para vender um imóvel num plantão de vendas, um imóvel na planta, elas são parceiras do negócio. Então, ambas respondem pelo pagamento, pela restituição. Uma outra questão. Alguns juízes têm determinado a restituição em dobro desses valores. Não são todos, não é a maioria. Qual que é o fundamento dessa determinação, desse entendimento? É um artigo do Código de Defesa do Consumidor, artigo 42, parágrafo único, que diz o seguinte: quando o consumidor for cobrado indevidamente por quantia indevida, ele tem direito à restituição em dobro do valor pago, salvo engano justificável. O que é engano justificável? Ausência de má-fé ou culpa. Mas alguns juízes entendem que, diante de todas aquelas ilegalidades, falta de informação, falta de esclarecimento sobre qual que é a finalidade do serviço, ausência de contratação prévia, venda casada, falta de liberdade de escolha para o consumidor optar ou não pela contratação, isso já configura, no mínimo, culpa por parte tanto da incorporadora como da imobiliária, razão pela qual elas devem restituir em dobro para o consumidor. Sim, ela pode. O Tribunal de Justiça ele faz o julgamento de segunda instância, mas, por hora, não existe ainda nenhum julgado do STJ sobre o assunto. Mas, aqui no Estado de São Paulo, eu afirmo, o Tribunal de Justiça, bem como as turmas recursais dos juizados de pequenas causas, têm determinado a restituição do valor pago a título de SAT ou assessoria jurídica. A maioria das decisões determinando a restituição simples e alguns juízes entendendo que a restituição deve ser em dobro.
E essas questões estão começando a chegar no PROCON e, mais precisamente, a diretoria de fiscalização. Aliás, o próprio Poder Judiciário, os próprios juízes que acabam julgando determinada causa envolvendo o SAT, mandam cópia desses processos lá para o PROCON, justamente para o PROCON tomar alguma providência no âmbito administrativo. Por quê? Porque se um determinado consumidor está sendo determinada incorporadora está cobrando essa taxa de um consumidor de um determinado empreendimento, essa pode estar sendo uma política da empresa quando ela desenvolve outros empreendimentos no estado de São Paulo e pode estar atingindo a coletividade de consumidores. Doutor Márcio. Então, Temos finalizo. mais uma aqui do internauta. Vamos lá responder as perguntas. O Valmir, lá de Santos, ele está perguntando se existe alguma hipótese em que a taxa do SAT possa ser considerada legal. Olha, poderia ser prestado um serviço que seria o equivalente ao SAT se o consumidor, ele, antes de ir para qualquer estande de vendas, vamos supor, eu quero mudar de apartamento, eu quero comprar um apartamento em construção maior, então eu vou contratar uma empresa para cuidar de toda a documentação para mim. Eu posso fazer isso? Posso. Teoricamente, eu posso. Teoricamente, eu posso contratar um corretor para buscar um apartamento em construção para mim, ou eu também posso contratar qualquer profissional para fazer um serviço de coleta de documentação, de análise, para o meu advogado particular, por exemplo, para analisar o conta. Posso. Mas eu contrato o profissional que eu reputo, que eu conheço, da minha conveniência, para ir até um estande e me acompanhar nessas tratativas. Eu posso? Posso. Mas, na prática, isso não é feito. Nenhum consumidor contrata um corretor para esse corretor acompanhá-lo até o estande. Não. Ele vê o anúncio, vê a publicidade do empreendimento e se dirige sozinho, diretamente até o local. E lá é recebido pelo corretor da própria incorporadora. Então, não há... Assim, poderia, lógico que pode. Eu posso contratar... Para qualquer negócio que eu queira realizar, eu posso contratar um advogado da minha confiança para me prestar uma assessoria jurídica. Até para comprar um carro, por exemplo. Posso. Mas isso, na prática, não acontece, porque não é necessário. Só se eu reputar que é muito... conveniente que eu possa arcar com essas custas e contratar. Fora isso, né, ser cobrado por um serviço de um profissional que é contratado pela incorporadora e eu sou obrigado a pagar por ele, isso não. Isso fere a liberdade de escolha. Viu, doutor Márcio, tem mais uma aqui. O Adalberto Marques, do Taboão da Serra, ele quer saber o seguinte: se as cobranças indevidas das imobiliárias e incorporadoras, quais providências que o PROCON toma por essas cobranças? E fala também que, como os corretores de lançamento, se o cliente não pagar o SAT, que caso o comprador não queira pagar a imobiliária, quer descontar o honorário do corretor? Bom, a primeira pergunta, o PROCON recebe denúncias. Primeiro, o PROCON presta o serviço de atendimento e conciliação. Se o consumidor ele tem alguma dúvida sobre a cobrança, ele vai receber orientação de que aquela cobrança é indevida, será aberta uma reclamação contra a incorporadora e, caso ela não resolva restituir aquele valor amigavelmente, essa reclamação é encaminhada para a diretoria de fiscalização e lá a incorporadora está sujeita a uma multa que pode chegar até R$7 milhões. Em relação a outra pergunta, o senhor poderia repetir, por favor? Como corretores de lançamento, se o cliente não pagar o SAT, é descontado da comissão. Em alguns casos, o SAT... Onde está?
O SAT é maior que a comissão. Como o corretor pode recorrer? Aí, no caso... veja só, mas veja só, não só o consumidor é lesado, como o próprio corretor também está sendo prejudicado. No caso, compete ao corretor denunciar essa incorporadora. Aliás, nós podemos receber também uma denúncia de uma entidade de classe, por exemplo. Nós podemos ter a notícia de alguma ilegalidade, não só por parte dos consumidores, mas qualquer sindicato, entidade que verifique uma prática de mercado que lese os consumidores pode fazer uma denúncia para nós adotarmos providências no âmbito administrativo. E também acho que os corretores eles devem se mobilizar nas suas próprias entidades para justamente combater a cobrança dessa taxa. Eu agradeço o convite que foi feito ao PROCON pelo presidente José Augusto Viana Neto, e o PROCON de São Paulo e o CRES de São Paulo têm opiniões convergentes, entendimentos comuns sobre vários assuntos. Já estamos realizando um trabalho em conjunto, né, que é em benefício do consumidor, em benefício do corretor de imóveis, e espero que esse trabalho que está sendo desenvolvido em conjunto renda bons frutos para todos nós. Agradeço a entidade. Muito obrigado.